proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Então, hoje julgaremos processos com sustentação oral, que não da relatoria da desembargadora Zeneide. Os demais, depois, quando o PJE voltou, nós conseguimos concluir a votação dos processos que não tinham sustentação oral. Nós temos aqui já registradas as presenças para os processos 202 e 203, que são de minha relatoria, envolvendo o Instituto de Previdência, o Sindicato dos Servidores e o município de Natal. Bom, são dois processos que discutem cumprimento de sentença do Sindicato dos Servidores. O doutor fala pelo município e pelo Previnato, correto, doutor? Desembargador, eu estou aqui pelo município. E pelo Previnato, não? E também, desculpa, é pelo município e pelo Natal Prévio. Natal Prévio. Natal Prévio, por ambos. Tá, então tem a palavra. Ambos são representados pela Procuradoria. Tá. Posso começar? Pode começar. Tá bom. Bom dia a todos. É com satisfação que estamos aqui nesse julgamento de hoje. Bom dia ao procurador, a todos os desembargadores e os demais presentes aqui, inclusive aos advogados do sindicato. Essa questão aqui, Excelência, nós entendemos que, em que pese o processo hoje, na primeira instância, ter mais de 6.000 páginas, acredito, ser um processo bastante volumoso e ter demorado bastante, na verdade, a solução ela é fácil. Ela é, na verdade, simples. Por quê? Na verdade, é só a gente entrar, fazer uma conotação com a decisão judicial e com a decisão judicial que transitou em julgado, com essa agora que foi a agravada. Na verdade, nós estamos pontuando que a decisão agravada ela está indo além daquilo que está no título judicial que transitou em julgado. Na verdade, ela não vai nem além, ela traz coisas que inexistentes no título judicial. Para começar, a gente gostaria de informar o seguinte: na decisão agravada, o excelentíssimo senhor juiz, ele apontou que desceria os pedidos reivindicados pelo sindicato nos itens das alíneas A a E. Todavia, a sentença que transitou em julgado, ela traz simplesmente 2 pontos. Ou seja, de antemão, nós já vemos a disparidade do título judicial com aquilo que foi decidido agora e foi dado como exigido que o município e o Natal Prévio fizessem. A questão é simples. Vamos lá, tentando ser bem objetivo. No título judicial, o juiz determinou: fica a administração municipal obrigada a adotar as seguintes providências: aplicar a matriz remuneratória prevista no anexo 2 da Lei 4.108, respeitar a diferença de vencimento de um nível para o outro, imediatamente superior no percentual de 5%. Esse foi o primeiro item da sentença: aplicar a matriz remuneratória prevista no anexo 2 da Lei 4.108/92. O segundo foi fazer a progressão horizontal do nível dos funcionários em cada quadriênio seguinte a contar de julho de 92. O terceiro item da sentença que apontou, ele foi declarado inconstitucional pelo TJ. Então, nós só temos 2 itens a serem cumpridos nessa fase de cumprimento de sentença. Então, a sentença foi bem clara: aplicar a matriz remuneratória prevista no anexo 2 da Lei 4.108/92. Evidentemente, porque vencimento de servidor público não pode ser com base em portaria, com base na vontade do exequente, vontade no caso aqui, do sindicato, dos servidores. A matriz remuneratória de servidor público, ela deve ser disposta em lei. Isso é súmula vinculante número 4 do STF. No sentido de que nós não podemos indexar qualquer que seja o vencimento de servidor com base em salário mínimo. A questão é o seguinte, Excelência: nessa fase de cumprimento de sentença, o Cincinate, diversamente daquilo que está posto na decisão, então, ao invés de trazer a matriz remuneratória que está posta na lei, o Cincinate trouxe uma matriz remuneratória diversa daquela que está na lei. Na verdade, a petição inicial do Cincinate, ele traz uma matriz remuneratória como se existisse uma lei municipal do ano de 2017, atualizando os valores, no caso, os vencimentos dos servidores. Então, o que nós queremos pontuar primeiramente aqui nesse agravo é justamente a incompatibilidade dos pleitos que estão na petição inicial
do Cincinnati com o título executivo. Em nenhum momento o título executivo diz para nós aplicarmos uma matriz remuneratória que seja ao bel prazer dos exequentes. Evidentemente. Por quê? Porque nós temos que respeitar o princípio da legalidade vencimental. O princípio da legalidade vencimental aponta que qualquer vencimento de servidor deve estar estabelecido em lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo. Ao contrário, o Cincinnati aqui, quando traz essa matriz, suposta matriz remuneratória de 2017, ele coloca como vencimento inicial R$ 937. R$ 937 era o valor do salário mínimo na época, em 2017. Então, a partir daí, ele pega e vai colocando essa diferença de 5% em cada um dos níveis. Então, esse primeiro ponto do nosso agravo vem requerer, e estamos demonstrando a total incompatibilidade da decisão que transitou em julgado com o pleito aqui do sindicato. Então, veja só, essa diferença da matriz remuneratória, ela é bastante evidente se nós verificarmos os processos de execução. Porque agora mesmo, nesse momento, com a implantação dessa decisão, a folha do município mensal passou a ser maior em R$ 500 mil. Com essa suposta matriz remuneratória trazida pelo sindicato, a folha do município ela acrescentaria em 4,5 milhões a mais. Então, Excelência, esse primeiro ponto ele é super importante, porque, em que pese nós termos justamente uma sentença já antiga, um processo já antigo, um processo em que o município, às vezes, evidentemente, não implanta um benefício do servidor ou outro, a questão aqui é o seguinte, é que, muitas vezes, a parte que, teoricamente, seria a mais fraca, ela se utiliza, talvez, desse argumento para querer pedir algo inexistente, para pedir algo além daquilo que é o devido. Então, infelizmente, aqui, com bastante, como é que se diz, com bastante humildade, que a Procuradoria pediu, inclusive, a litigância de má-fé do sindicato, porque inexiste, em lugar nenhum, no mundo jurídico, uma matriz remuneratória do ano de 2017. As leis municipais, a partir da Lei 4.108, elas foram sendo reajustadas no vencimento básico inicial diversas vezes. Então, passou de 100, 150, 200, 300. Praticamente, nós tivemos toda uma evolução de 92 para cá, evidentemente, já há bastante tempo. Então, em nenhum momento, a matriz remuneratória, existe uma lei que traz uma matriz remuneratória do ano de 2017. A última matriz remuneratória, a última lei que modificou o vencimento dos servidores, no caso a partir do vencimento básico, foi justamente a Lei Complementar 140/2014. E essa Lei Complementar 140/2014, ela tem como vencimento inicial o valor de R$ 725. Diferentemente da matriz remuneratória posta pelo Natalprev na petição inicial e que foi, assim, de certa forma, inobservada pelo juiz e decretada na decisão, ela tem o valor inicial de R$ 937. Então, na verdade, o que o município vem querer é que simplesmente seja respeitado o título executivo judicial. O título executivo judicial manda aplicar a matriz remuneratória que está na lei. Ele não manda aplicar uma matriz remuneratória criada pelo sindicato. Então, em razão do sindicato não ter deixado isso claro, não ter dito, nós estamos aqui aplicando com base no salário mínimo. É por isso que nós pedimos no nosso agravo a condenação de litigância de má-fé do sindicato. Porque é evidentemente que o sindicato é ciente da súmula vinculante número 4, que nós não podemos indexar vencimento de servidor a salário mínimo, e o sindicato fica insistindo nessa situação, numa questão que é de simples solução e de simples visualização. Então, ultrapassado esse primeiro ponto da matriz remuneratória, nós estamos apontando também que, isso já foi demonstrado, porque esse processo tem 6.000 páginas na primeira instância, nós juntamos também, acho que foi antes de outubro de 2018, não, pronto, a partir de outubro de 2018, todas as progressões dos servidores, elas foram concluídas. Ou seja, o município também vem informar que, além da matriz remuneratória estar absurdamente equivocada, o município também já realizou todas as progressões dos servidores. Então, Excelência, o que nós estamos querendo dizer é o seguinte, que, de fato,
o município, evidentemente, poderia já, talvez, há muito tempo, já ter, talvez, cumprido essa decisão. No entanto, isso não gera ao sindicato o direito de fazer uma execução totalmente desconexa com o título executivo judicial. Na verdade, a gente só quer que o título executivo judicial seja respeitado, e ele não está sendo, em razão de que a decisão agravada, ao não observar o título executivo judicial, simplesmente defere os pedidos que foram pleiteados pela parte exequente na sua petição inicial de cumprimento de sentença. Pronto, passando desse ponto da matriz remuneratória, só para os senhores visualizarem, a questão é a seguinte: o título executivo, ele falou, né, que a gente precisa respeitar, aplicar a matriz remuneratória e fazer a progressão horizontal de níveis dos servidores a cada quadriênio. Aí, veja, a petição inicial, que foi simplesmente deferida pelo juiz de primeira instância, nos itens A a E, como a decisão gravada põe, ela pede simplesmente para que o Natalprev, autarquia municipal, pessoa jurídica distinta do município, ou seja, que não foi parte do processo de conhecimento, ela pede para que o Natalprev coloque todos os aposentados e pensionistas no último nível da carreira. Excelência, nós sabemos bem, tem servidor que entrou em 92, tem servidor que entrou em 96, outro entrou em 2000, 2002. Então, como é que todos os servidores aposentados e pensionistas, pelo simples fato de serem aposentados e pensionistas, vão ser inseridos no último nível? Então, veja, a incompatibilidade dos pedidos do sindicato, que foram deferidos pelo juiz, né, assim, acho que de uma forma rápida, assim, sem prestar atenção, eles são totalmente incompatíveis com aquilo que está no título judicial. Como é que o município, não, na verdade, o Natalprev, que não foi nem parte no processo, o Natalprev vai enquadrar agora todos os servidores que estão aposentados e que são pensionistas no último nível da carreira. Total incongruência, total injustiça, inclusive, com aqueles que trabalharam 24 anos e estão, digamos, inseridos no último nível. Quem entrou depois vai também ser inserido no último nível. Então, é isso que nós estamos pontuando, que os pleitos da petição inicial do sindicato são totalmente desconexos com o título judicial. E são pleitos assim que não tem razão de ser. O outro pedido, eles pedem para colocar todos os servidores que estão na ativa, para que eles sejam, para que eles progridam em 2 níveis. Não tem razão de ser. Por quê? Porque eles não se atentam que, a partir de outubro de 2018, o município já fez todas as progressões. E mais, Excelência, algo que, inclusive, em que pese o município ter demorado a fazer, digamos assim, a cumprir toda a adesão judicial, esse processo estava correndo, né, só transitou há pouco tempo, o município estava pagando justamente equivocadamente, estava pagando errado, porque o município estava usando, inclusive, o salário mínimo também como indexador. Então, o município não pagava o abono com base simplesmente naquele valor básico, digamos assim, de 625. O município estava pagando um abono, apesar de o servidor ganhar gratificações adicionais e tudo mais. Ou seja, essas execuções, se elas forem individualizadas, ao final da execução, será vislumbrado que, na verdade, os servidores não têm nada a receber. Ao contrário, o município é que pagou mais aos servidores, porque, na verdade, nós estávamos aplicando a matriz remuneratória com base no salário mínimo. E isso o Supremo já disse na súmula vinculante número 4, que não é possível. Então, Excelências, o que nós estamos querendo pontuar é que, pese a minha ter delongado mais do que deveria, mas, assim, sendo bastante objetivo. O título executivo traz 2 pontos. A decisão gravada, ela diz que nós precisamos cumprir 5. De antemão já está aí a diferença, de 5 para 2. Então, esses 2 que ficaram aqui, eles tratam de uma matriz remuneratória que está posta na lei, evidentemente, princípio da legalidade vencimental, e ele trata da progressão. Essas progressões já estão comprovadas no processo, desde outubro de 2018. E a matriz remuneratória é a matriz remuneratória que está posta em lei. Essas leis, desde a lei 4.108 até 2014, nós tivemos diversas alterações. E na lei complementar 140/2014 foi a última atualização. Vencimento inicial no município de R$ 725. Ao contrário, na petição inicial do sindicato,
que foi justamente deferida de uma forma assodada na adesão de primeira instância, que ela diz assim: constituída dos moldes reivindicados nas alíneas A e E da parte final da petição executória. Ou seja, a adesão judicial nem se atentou praticamente quais eram os pedidos do sindicato. E aí o sindicato vem, nessa petição, pedir de uma forma totalmente desconexa que todos os servidores da ativa sejam... que eles progridam 2 níveis, e aquele absurdo ainda maior, de que querer que todos os aposentados e pensionistas sejam enquadrados no último nível da carreira. Como é que eu vou implantar todos os aposentados e pensionistas no último nível da carreira? Todos eles têm o mesmo tempo de serviço? Né? Então, e, além de tudo, traz uma matriz remuneratória como se fosse uma matriz remuneratória, como se existisse uma lei dispondo sobre vencimentos de servidores na forma que eles colocam na petição inicial. Então, a gente entende que a atitude do sindicato não foi de boa-fé processual, porque ele deveria ter dito que, eu estou aqui fazendo essa matriz remuneratória de 2017 porque eu acho que deve se indexar o salário mínimo. Eles não disseram, eles simplesmente colocaram essa matriz lá na petição como se existisse uma lei dispondo sobre essa suposta matriz remuneratória do ano 2017. Então, pronto, o município de Natal Prévio pede o provimento do agravo e, na verdade, que o processo volte, né, que seja anulada a decisão e que nós possamos executar o título executivo judicial da forma como ele está posto e transição em julgado. Obrigado, Excelência. Bom dia. Obrigado. Bom dia, Excelência. Desembargador Ibanez, relator do processo, desembargadora Judite, desembargador Vigílio, representante do Ministério Público, doutor Erickson. Inicialmente, seria bem interessante iniciar até pela discussão e o contraponto da discussão de mérito, mas a técnica jurídica nos impõe a começar pelas preliminares que foram suscitadas pelo sindicato com relação ao agravo. Inicialmente, Excelência, foi iniciado o pedido de cumprimento de sentença em 2017, e do pedido de cumprimento, que aí, com toda a vênia, tem que ser em alíneas A, B, C, D e F. Acredito que isso não denigre o pedido judicial e muito menos a decisão do magistrado da quinta vara, que assim também decidiu, citando as alíneas. No ID 269-25874, o magistrado da quinta vara decidiu, deferindo o pedido de cumprimento de sentença, e determinou ao município de Natal o cumprimento da obrigação de fazer requerida, que era as progressões e a implantação de uma matriz que é originária dos tempos das 2 décadas de descumprimento do plano de carreira. Então, esses 2 pedidos foram deferidos, e eu peço vênia para citar a parte final que o excelentíssimo juiz da quinta vara faz, para que no prazo de 30 dias adote as providências administrativas necessárias ao atendimento das medidas requeridas no item A a F, que são os pedidos da obrigação de fazer, a F, da parte conclusiva da petição inicial da presente execução pelo Senado, quanto devida comprovação em juízo no prazo referido, a fim de instruir o procedimento executório. Então, de forma muito simples, em junho de 2018, o magistrado da quinta vara defere o pedido de cumprimento de sentença e intima pessoalmente o procurador-geral do município, o prefeito e a Secretaria de Administração do município de Natal. Para nossa provisória felicidade, Excelência, no ID 288-43784, o município de Natal, e aí eu chamaria a atenção, Excelência, de Vossas Excelências, vem comunicar o cumprimento da decisão. Cumpre nos informar, Vossa Excelência, que o município de Natal já deu início ao cumprimento da sentença proferida nos autos do processo em epígrafe, realizando o levantamento do quantitativo de servidores municipais que serão alcançados pela decisão em comento. E, ao final, essa é a petição do município após a decisão do doutor Luiz Alberto determinando o cumprimento da obrigação de fazer. Ao final, no pedido diz: o município de Natal vem à presença de Vossa Excelência requerer prazo de 180 dias
para dar efetivo cumprimento à decisão. O que, de forma, infelizmente, breve, entendemos que havia, nesse momento, finalizado um karma de quase 20 anos em que os servidores de Natal vêm amargando o descumprimento dessa lei. E aí, de boa fé, requeremos ao magistrado uma audiência de conciliação para que a gente discutisse esse prazo de 180 dias para cumprimento. Então, eu gostaria de frisar que da decisão que determinou o cumprimento, o município peticiona dizendo que está cumprindo, pede um prazo de 180 dias e o que nós fazemos? Vamos negociar para entender qual é a dificuldade do cumprimento dessa ordem. A ata da audiência, logo seguinte, o juiz deferiu o nosso pedido, fizemos audiência de conciliação para... Aí eu friso, Excelência, a matéria está contraditória, está delimitada ao prazo de cumprimento. E aí, mais uma vez, eu peço venha para citar o item B da ata, que o juiz proferiu na sua ata, o termo, em termos de proposta concreta, o Cincenato reivindicou que o plano que se reporta a este processo efetivamente fosse implantado no mês de setembro. No item C, consta do termo da audiência, o município de Natal e Natal Prévio, por sua vez, comprometeram-se em cumprir a obrigação na folha remuneratória do mês de janeiro de 2019. Isso não precisa nem dizer da comemoração de 8 mil servidores de Natal, acreditando piamente que haveria o cumprimento dessa lei e dessa decisão. Porque aquilo que se fala, Excelência, que foi uma tabela criada pelo Cincenate, com toda a vênia, foi uma tabela evolutiva em função do resultado da atualização da matriz e uma decisão judicial. Aqui não está se julgando, nem se contestando, nem recorrendo da petição inicial do cumprimento. Aqui se discute um recurso da decisão judicial. Aqui se ataca uma decisão judicial. E aí, dessa audiência, em seguida, foi determinado por doutor Luiz Alberto que o prazo a ser cumprido seria outubro de 2018. Então, a única pendência que ficou após essa audiência foi a determinação, a questão do prazo a ser cumprido, a ordem judicial, que já havia sido reconhecida e dado início ao cumprimento pelo município de Natal. Para nossa... Inclusive, o termo final do novo despacho do doutor Luiz Alberto é o seguinte: acontece que após a tramitação durante 15 anos, a contar do ajuizamento da ação ordinária tal, se constata que a administração municipal ainda continua relutando em cumprir integralmente a obrigação prevista na legislação aplicável ao caso e na decisão judicial transitada em julgado na última instância, no Supremo Tribunal Federal, desde 1 de 11 de 2017. Circunstâncias essas que perdura há quase um ano de descumprimento do cumprimento de sentença. E, por fim, o dispositivo dessa nova decisão proferida pela Quinta Vara ordena que o ente executado cumpra esta decisão com a devida implantação do respectivo vantagem pecuniária na folha remuneratória do mês de outubro. Então, fazendo um resumo, houve uma decisão judicial em junho de 2018, houve uma petição posterior dentro do prazo do município dizendo que estava cumprindo a ordem judicial, houve depois uma audiência para negociar o prazo de cumprimento e, em seguida, um despacho dizendo qual era esse prazo, já que não tinha havido acordo com relação ao prazo a ser cumprido. E aí vem a grande surpresa. Este agravo, que mais parece um agravo de mérito, que, na verdade, ataca a primeira decisão do doutor Luiz Alberto, que foi a de junho, não é? Ele agrava da decisão que determinou o prazo de outubro para cumprimento, mas ataca, na verdade, o primeiro despacho, que foi em junho. Então, Excelência, a grande questão a ser abordada na nossa visão é que é absolutamente intempestivo, houve preclusão consumativa,
houve reconhecimento, houve atos praticados pelo município de Natal, expressos através da sua Procuradoria-Geral. Houve, inclusive, na audiência, a verbalização dos representantes do município de Natal, em audiência, confirmando o cumprimento da decisão. E agora, Excelência, vem se questionar, inclusive, desde o nascedouro do processo de mérito. Então, assim, com toda a vênia, o ponto primordial que nós entendemos nesse julgamento é, inicialmente, a questão dos atos praticados de reconhecimento e de preclusão consumativa por parte do município. O nosso entendimento é que, após os atos que foram praticados, é impossível estar discutindo hoje, em nível de agravo de instrumento, um mérito que já por muito tempo já se esvaiu. Com relação à litigância de má-fé, gostaria de citar, Excelência, que, na verdade, na decisão do Supremo Tribunal, e aí vale a pena lembrar, esse processo já foi 2 vezes ao Supremo Tribunal Federal. E os servidores de Natal amargam mais de 2 décadas no aguardo da implementação desse plano de forma correta. E vale lembrar que, através de decisão recente do ministro Barroso, quem foi condenado por protelar o processo foi o município de Natal, mais uma vez. E assim, peço licença para encerrar, mas lendo o dispositivo da decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito do nosso processo. Diante do exposto, nego o provimento ao agravo interno, ante seu caráter manifestamente protelatório, aplico à parte agravante multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1021, parágrafo 4º da CPC 2015. Em caso de unanimidade da decisão, fica a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, ressalvados os casos previstos no artigo 1021 do Código de Processo Civil 2015. Nos termos do artigo 85, parágrafo 11, fica majorado em 25% o valor de verba honorária fixado anteriormente, observados os limites legais, inclusive lesando mais uma vez o erário público, porque só o que tem acontecido é a majoração nas multas, em juros, e o que é pior, não é? Na abstenção do usufruto de mais de 8 mil servidores do que é de direito desde 1992. Muito obrigado, Excelência. Começo falando do voto no processo 202, que é município e sindicato. Em seguida, comento o 203, que é o previnato. Com relação à preliminar de intempestividade, eu estou votando por rejeitar. E, no mérito, estou votando por prover parcialmente o agravo para limitar a progressão funcional determinada na sentença a dezembro de 2010, bem como para que o enquadramento dos servidores aposentados e pensionistas seja realizado de maneira individual, analisando o tempo de serviço de cada servidor e ainda aplicar a matriz remuneratória prevista no anexo 2 da Lei 4.108 de 92. No processo 203, que é do Natal Prev, meu voto então, com relação à intempestividade do recurso, o mesmo argumento da preliminar do município por rejeitar, e também rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva. A alegação do servidor do Natal Prev é que ele não fez parte do processo. No entanto, ele assumiu a responsabilidade da previdência do município depois da sentença. E o cumprimento da sentença não poderia ser para o município, para a secretaria, que não tinha mais responsabilidade pelo pagamento da previdência aos servidores. E no mérito, também eu estou votando por prover parcialmente o recurso para que o enquadramento dos servidores aposentados e pensionistas seja realizado de maneira individual, analisando o tempo de serviço de cada servidor. Então, a conclusão dos 2 agravos é com relação à progressão funcional, porque
nós estamos a executar o título judicial e a sentença que eu transcrevo no voto fala especificamente que a progressão se dá na matriz salarial prevista na Lei 4.112, e estamos falando de cumprimento, então não tem que dizer que é uma decisão diferente, é uma reanálise de mérito. Cumprimento de sentença é o que está posto na sentença. Se hoje a realidade é outra, se houve alteração com relação a essa matriz salarial, aí não é cumprimento de sentença, deveria ser uma nova ação para discutir a diferença imposta em nova lei que disciplina a matriz salarial. E eu tenho aqui os votos proferidos, alguma alteração dos votos? Confirmados os votos. Ok, então temos decididos os dois recursos à unanimidade. Na sequência, nós temos processo 44, relatora desembargadora Judite. O doutor Renato está inscrito para sentar. Estou com a palavra, excelência. Com a palavra, doutor Renato. Excelentíssimo senhor presidente, desembargador Ibanez, excelentíssima senhora desembargadora relatora, desembargadora Judite, excelentíssimo desembargador Vigílio, excelentíssimo representante do Ministério Público, servidores, colegas advogados. O caso aqui em discussão diz respeito a existem alguns processos que estão sendo discutidos na Justiça e que tem uma matéria bem peculiar. Eu tenho, inclusive, tido cuidado de ocupar a tribuna para tratar dessas ações, porque o caso aqui em discussão é um caso típico em que o consumidor, embora tenha a legislação resguarde os direitos de forma, inclusive, bastante plena e clara, o caso em questão trata-se de uma situação em que existe evidente abuso por parte do consumidor do direito de buscar o Poder Judiciário para rever questões que ele próprio propôs e que ele próprio anuiu de forma livre e consciente, sem qualquer vício de consentimento. O caso aqui, resumindo, trata-se de uma ação em que o consumidor adquiriu um imóvel na planta da incorporadora. Durante algum tempo, ele fez alguns pagamentos que estavam previstos em contrato e, posteriormente, sem qualquer mora da incorporadora, sem qualquer erro por parte do vendedor, o consumidor procurou a incorporadora, informou que não tinha mais a intenção de manter os termos do contrato, do negócio jurídico, e propôs a celebração de um distrato. Então, vejam, excelências, que a primeira premissa é que não há mora da incorporadora, ou seja, o ato de desfazimento do negócio jurídico partiu do comprador. O comprador procurou a empresa, negociou com a empresa os termos daquilo que lhe seria restituído, assinou um documento dando plena, geral e revogável quitação. Inclusive, nesse documento, ele reconhece de forma clara, numa cláusula que inclusive está destacada, que em razão daquela negociação que foi entabulada com a incorporadora, ele renuncia ao direito de propor qualquer ação judicial visando discutir os termos daquilo que foi formalmente, juridicamente extinto e acabado. No entanto, após propor o distrato, negociar os termos, assinar o documento, receber o dinheiro, botar o dinheiro no bolso e viver, apesar de ter feito isso, e a empresa dar por desfeito e acabado o negócio, eis que o consumidor bate às portas do Poder Judiciário, propondo uma ação na qual ele sustenta que houve vício de consentimento na celebração daquele distrato, e que, em razão daquele vício de consentimento, ele faria jus a receber valores remanescentes, além daqueles valores que ele negociou, livremente pactuou e deu quitação. Então, estamos aí, a grosso modo, diante de um fato claro de uma ação em que se trata de venire contra fato próprio. Ou seja, o consumidor está assim insurgindo contra o seu próprio ato, já que todo o desfazimento do negócio jurídico partiu dele próprio. Então, o consumidor propôs essa ação,
que tramitou perante a 7ª Vara Civil da Comarca de Natal. A juíza de primeiro grau, de forma bastante correta e sensata, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, e eu peço vênia rapidamente aos senhores para ler aqui uma parte da sentença. A juíza diz o seguinte, que no instrumento de distrato celebrado entre as partes, juntado pela parte autora, constou cláusula expressa, dando plena quitação, e a renúncia do segundo distratante, ora parte autora, ao direito de qualquer ação judicial que verse sobre a tratativa ora analisada. Em caso, se a parte autora discordasse dos valores acordados no distrato, que difere de um contrato de adesão, poderia ter solicitado a resolução do contrato em juízo, não assinando o distrato, uma vez que a assinatura ali demonstra a aceitação das cláusulas pactuadas. Nesse contexto, a renúncia válida impede o consumidor de rediscutir e reclamar as penalidades do contrato original, sob a alegação de cláusula de retenção abusiva, de modo que nada mais pode reclamar a autora do que foi livremente pactuado, salvo se houvesse vício de consentimento no ato da rescisão, o que sequer foi alegado. Inclusive, eu só fazendo a vênia aqui, na inicial, não há alegação de vício de consentimento. A alegação de vício de consentimento somente passou a ser feita pela apelante, nas razões recursais, quando ela entendeu que a alegação da juíza para rechaçar o pedido foi nessa linha. Então, inclusive, trata-se de uma inovação recursal no sentido de trazer à discussão do juízo essa questão de vício de consentimento, porque isso sequer foi objeto de fundamentação da petição inicial para tornar desconstituído ou inválido o distrato. E continua a juíza, desta feita, tendo o acordo se dado a respeito de direitos disponíveis e por iniciativa do autor, não havendo prova ou sequer alegação de vício capaz de ensejar a sua anulação, deve ser mantida a devolução na forma e no valor estabelecidos. Nesse ínterim, não cabe ao judiciário socorrer os negócios pactuados livremente pelos contratantes que, embora tenham os direitos resguardados pela sistemática consumerista, não estão desobrigados das cautelas necessárias no momento da contratação. Portanto, descabe a pretensão da parte autora de rever as cláusulas do distrato. Então, foi nessa linha de entendimento, inclusive uma linha muito sensata, que a magistrada de primeiro grau entendeu que não havia nenhuma obrigação de ressarcimento remanescente por parte da incorporadora apelada, uma vez que os valores que foram ressarcidos são aqueles que foram negociados, constam do distrato, e que foram dados quitação de forma plena, livre e consciente pelo consumidor, pela consumidora. Inclusive, é importante destacar que todas essas cláusulas que foram negociados e que constam no distrato, estão lá, inclusive na parte da questão da quitação, as letras estão destacadas em negrito, conforme exige os termos do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, não se trata, como disse a magistrada, de um contrato de adesão, e sim de uma estipulação negociada entre a incorporadora e a apelante. Existem alguns precedentes também do próprio STJ, no sentido de que nessas situações, a força obrigatória dos contratos ela prevalece, ou seja, a quitação dada, ausente qualquer vício de consentimento, deve ser respeitada e considerada como válida. Eu trouxe, inclusive, nas razões, nas contrarrazões apresentadas, eu transcrevi algumas jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido, um agravo do ministro Paulo de Tarso Sanseverino, inclusive tem aqui algumas decisões do tribunal nesse sentido. Eu trouxe um precedente do desembargador João Rebouças, que o desembargador considera como a quitação dada como válida, desde que ausente os vícios de consentimento, nessa mesma linha de raciocínio. Ou seja, então, toda a construção doutrinária e jurisprudencial, nessas situações específicas, no sentido de resguardar e evitar esses tipos de abuso. Numa situação como essa, joga-se no lixo a segurança jurídica, na medida em que uma parte procura a empresa, negocia, dá a quitação, o negócio jurídico torna-se extinto, imutável e concluído, e posteriormente ela vem ao Poder Judiciário rediscutir um fato que ela própria deu causa, uma situação que ela própria deu causa e que ela própria reconheceu como sendo concluída e finalizada. Então, diante dessas circunstâncias e em observância aos princípios que norteiam o nosso ordenamento jurídico, não esquecendo a questão da proteção ao consumidor. É óbvio que o consumidor tem os seus direitos resguardados, é óbvio que o Poder Judiciário permite
aos consumidores que estão colocados em situação de fragilidade virem discutir em juízo cláusulas contratuais, mas o caso aqui em questão é um caso em que isso não é possível. Não é possível por quê? Como bem disse a sentença, se a parte apelante não concordasse com aqueles valores que ela negociou com a incorporadora, ela não deveria ter assinado o distrato. Bastaria ela ter ajuizado uma ação de rescisão contratual, ter pedido, inclusive, uma tutela de urgência, e o Poder Judiciário tem socorrido situações como essa. É prático do Poder Judiciário, em situações de rescisão contratual, determinar a rescisão liminar, inclusive o depósito judicial de valores que o Judiciário entenda que são devidos. Então, o que nós aqui defendemos é que a parte apelante, ela tinha autonomia de vontade, ela tinha consciência, ela tinha liberdade de aceitar ou não aquilo que foi negociado. E uma vez aceitando, uma vez dando quitação, uma vez concluindo o negócio, não há como se discutir posteriormente. Então, a nossa tese é nessa linha, e com base nessas premissas, pedindo vênia às razões de apelação, a apelada entende que a sentença de primeiro grau deve ser mantida em todos os seus termos, não há nada o que se reparar, inclusive os valores que são pleiteados na inicial como valores remanescentes a serem ressarcidos, uma parte em relação à questão da corretagem e uma parte em relação à questão do condomínio, são questões que já foram discutidas e batidas, inclusive pelo STJ, sobre a questão da responsabilidade de ressarcimento ou não, mas, com base nisso, a empresa apelada Cirela requer que o recurso seja conhecido e improvido, de forma que a decisão de primeiro grau que entendeu pela improcedência seja mantida em todos os seus termos. São essas minhas razões e, desde já, agradeço aos senhores pela atenção. Muito obrigado. Bom, a relatora vota, doutor Renato. O declarar nula a cláusula contratual acumulada com restrição de valores no contrato de promessa de compra e venda celebrado entre as partes, com plena quitação dos direitos e obrigações, e em função disso e do que dispõe o Código do Consumidor, admite a possibilidade de revisão e seguindo os precedentes do STJ, considera que o percentual de retenção deve estar entre 10% e 25%. Então, ela mantém o percentual maior de 25% de retenção e afasta a devolução de taxas e outras obrigações acessórias que não fazem parte da cláusula contratual. Então, ela quiser falar, desembargadora, pode esclarecer que o voto é seu. Tá. Então, apenas a devolução ficará em relação ao valor... Ao principal. Ao principal. Só uma pergunta, a questão dos juros de mora, como teve alguma, porque a gente, creio que tem um fundamento, inclusive na uniformização do STJ, que como se trata de uma situação em que não houve mora da incorporadora, e sim partiu do próprio comprador a iniciativa de rescisão, se esses juros de mora seriam contados a contar da citação ou do trânsito em julgado, o que nós defendemos que seria do trânsito em julgado, em razão dessa peculiaridade, porque não houve mora da incorporadora. Então, não sei se está claro isso no voto. Bom, se não estiver, a relatora fará esse esclarecimento na divulgação do voto. Tá, joia. Muito obrigado. Ok, obrigado. Obrigado. Próximo é o 114, que tem como relatora também a desembargadora Judite Gilmar Tavares do Nascimento, Porto Seguro. Vossa Excelência fala por Gilmar Tavares. Pode falar, doutora, tem a palavra. Bem, acho que todos ouviram meus cumprimentos, né? Não vou repetir, mas enfim. A demanda aqui está sendo recorrente, inclusive, do nosso escritório. São ações de indenização do DPVAT, né, em que houve uma condenação da seguradora no pagamento de R$ 1.687,50, mais honorários advocatícios no percentual de 10%. As duas partes recorreram, certo? Nós, a parte autora,
recorreu visando a majoração dos honorários advocatícios, né, baseando-se no artigo 85, parágrafo 8º do CPC, que fala que, em casos de condenações de valores irrisórios, o arbitramento dos honorários será por apreciação equitativa. Então, baseando nesse dispositivo, nós pedimos a majoração para um valor não inferior a R$1.000. Já a seguradora também apelou, alegando que não havia pretensão resistida, alegando que não houve pedido administrativo e que o veículo envolvido na demanda não daria direito à indenização, porque possuía 50 cilindradas. Enfim, iniciando pelo apelo da seguradora, nós temos que, nos autos, consta o pedido de requerimento administrativo. Isso foi sinalizado nas nossas contrarrazões também, inclusive citando o ID, né, o número identificador dele, e mostrando que houve essa busca na esfera administrativa. Em relação também à alegação deles de que o veículo envolvido no acidente não daria direito ao pleito indenizatório, esse também já é uma questão pacificada, inclusive, neste tribunal, de que o veículo ciclomotor, o próprio Código de Trânsito Brasileiro configura ele como veículo automotor terrestre, né? Inclusive, eu citei aqui, em sede de memoriais, e também nas contrarrazões, a apelação cível, deixa eu ver aqui, 2018, 007566, dígito 2, de relatoria do desembargador Amilcar, que já considerou, né, que esse tipo de veículo, ele sim, abrangido por essas questões do seguro DPVAT. Superada essa questão do apelo da seguradora, eu adentro no apelo que foi interposto pela parte Gilmar Tavares. A questão dos honorários também já foi decidida, a majoração, inclusive, por este tribunal, de que realmente nessas causas de valor irrisório deve ser aplicado o dispositivo do artigo 85, parágrafo 8º. Inclusive, também citei o precedente do juiz convocado João Por Deus, que, no julgamento de um processo também no nosso escritório, ele fez a majoração dos honorários para o valor de R$1.000. Isso também em diversos outros tribunais do nosso país, eu citei também no nosso recurso, né, os precedentes. E aí, assim, uma coisa que também nós estamos fazendo essa sustentação, eu falo em nome do escritório, por isso o nós, né? Em relação à legitimidade também da parte autora em propor o apelo visando a majoração dos honorários. Nós estamos sustentando porque, assim, temos precedentes também do desembargador Vigílio e do desembargador Ibanez de que conhecia a legitimidade somente do advogado para pleitear a majoração de honorários advocatícios. Contudo, com a devida vênia, nós discordamos de tal posicionamento e fizemos essa discordância baseando nas decisões, inclusive do STJ e diversos outros tribunais, decisões recentíssimas também, de que essa legitimidade, na realidade, ela é concorrente entre a parte autora e o advogado, uma vez que o Estatuto da OAB e o CPC, apesar de dizer que é um direito autônomo do advogado, ele não estipula, não é taxativo em dizer que essa legitimidade é exclusiva do advogado. Pelo contrário, a jurisprudência, inclusive, do STJ, já vem reconhecendo há algum tempo de que ela é concorrente, inclusive estendendo os efeitos também da gratuidade jurídica para esse tipo de recurso. Então, assim, a nossa sustentação é nesse sentido de pedir que o apelo da seguradora seja improvido, né, pelos motivos já alegados, e que o nosso apelo seja conhecido e dado provimento, em virtude de que é reconhecida a majoração por apreciação equitativa e de que a legitimidade da parte é concorrente. O advogado e a parte autora também possuem esse direito de pleitear, até porque a parte pode ter o interesse de ver o seu advogado melhor remunerado pela causa em que conseguiu conquistar. Sem mais, só isso mesmo. A relatora vota
seguindo a jurisprudência da Câmara, por não conhecer do recurso do seu cliente, doutora, com relação aos honorários. E, no mérito do apelo da seguradora, vota por desprover o recurso. Então, mantém a sentença como está, mas não examina o recurso de Gilmar Tavares do Nascimento. E nós adotamos, então, o entendimento da Câmara, que é a unanimidade. Agradeço a oportunidade. O próximo é o 205, o último da pauta, de minha relatoria. Miriam da Silva Melo e o INSS. Tem a palavra, doutor. Excelentíssimos senhores desembargadores, excelentíssimo senhor presidente desse egrégio colegiado, ilustríssimo representante do parquê e demais aqui presentes, bom dia. A demanda se trata de ação por benefício previdenciário, no qual a recorrente busca o direito à percepção do benefício previdenciário auxílio-acidente, na espécie B94, que se encontra capitulado no artigo 86 da Lei Previdenciária. A sentença julgou improcedente o pedido em relação ao auxílio-acidente, por entender que não se encontrou presente no caso os requisitos previstos no artigo 86. Entretanto, cabe salientar aqui alguns aspectos que devem ser levados em consideração para que se mostre que a sentença se encontra equivocada. Em primeiro lugar, o nexo de causalidade com o labor, com o trabalho, é extremo de dúvidas, é claro. Existe nexo técnico epidemiológico para várias enfermidades que foram apresentadas na exordial, as quais atacaram principalmente os ombros, a coluna da recorrente. No laudo pericial e na respectiva complementação, o perito, ao contrário do que está registrado na sentença, ele concluiu, sim, que houve redução da capacidade laboral da recorrente e ainda registrou que, tendo ocorrido a reabilitação, na hipótese de voltar ao exercício laboral anterior, existe possibilidade de recidiva da patologia. A apelante ela foi reabilitada, conforme certificado de reabilitação profissional que foi apontado o ID nas razões do recurso. E ainda calha salientar, traçar relevo, que na análise ergonômica do trabalho que está apontada na atrial, o ofício da apelante, anteriormente à reabilitação ocorrida, enseja justamente o recrutamento da flexão de ombros, cotovelos e punhos, com adução e abdução horizontal e pressão palmar do membro superior direito, que são as partes justamente que a perícia constatou pela redução da capacidade laboral. E, por fim, só para arrematar as razões do recurso da apelante, eu vou falar aqui uma parcela aqui do laudo pericial, na parte dos quesitos. Quando indagado sobre a existência de incapacidade, considerando a reabilitação profissional que foi submetida à recorrente pelo INSS, e se existe redução ou limitação de sua capacidade laborativa para a função anteriormente exercida, o perito respondeu, sim, houve uma redução da capacidade laboral da autora para a função anteriormente exercida. Por isso, o INSS reabilitou a autora. Em que consiste? Resposta. A autora tinha dificuldade em movimentar o membro superior direito quando estava com a doença tendinite de ombro ativa. Por isso, o INSS a reabilitou. Na nova função, a autora não teve mais problemas em exercer a atividade. A doença foi resolvida. Mas existe a possibilidade recidiva da doença se a autora voltar a realizar as mesmas funções de outrora. Atualmente, a autora não apresenta nenhum sinal de inflamação, cronicidade ou gravidade. Então, o conjunto, o acervo probatório incerto nos autos e a análise adequada do laudo pericial que foi produzido nos autos permite a conclusão de que a recorrente faz jus ao benefício auxílio-acidente B94 nos termos do artigo 86 da Lei Previdenciária. É isso.
O meu voto é por desprover o recurso. E alguma alteração na manifestação? Confirmado, então decidido à unanimidade pelo desprovimento do recurso. Bom, só temos estes processos com possibilidade de julgamento e que dependiam de sustentação oral. Então, nós concluímos. Aqui no painel, eu vou confirmar com Leila, desembargadora Judite, se tem um que nós poderíamos julgar e que eu não vi seu voto. O 193, Leila, você está vendo o voto da desembargadora? É a desembargadora Zeneide, mas não tem sustentação oral. Cento e 193. É? É. Ah, esse desenho aqui, eu não sei por que não. Talvez Eu lembro. naquele período. Era o 65 da pauta passada, que a senhora parece que levantou uma certa discussão e o desembargador Moraes pediu para Pronto, avaliar. é isso mesmo. São os honorários sucumbenciais que são pedidos, é a questão dos honorários sucumbenciais que são pedidos em embargo de declaração. E os embargos, eu entendo assim, que é para complementação do julgado. Aí a gente tem de discutir isso, que eu comecei a falar isso na semana, há umas 2 semanas atrás, para a gente ver se até nesse caso, se seria a legitimidade tão somente da parte, do advogado. Porque aí não, é uma questão jurídica, porque o julgado não foi completo. Nesse caso aqui, eu votei já concordando com ela. Já, não é? Porque eu disse, a omissão no julgado pode ser para qualquer finalidade, inclusive para esta que estava lá no pedido. Se nós admitimos o pedido, o apelo, não é? Então caberia votar Pronto. sem então, a omissão. eu resguardo o meu entendimento pessoal. Agora, a propósito também, desse assunto, nós não estamos mais em julgamento, mas vou comentar um olhar que eu tive aqui, que vocês com a assessoria do desembargador do Chico, para a gente trazer isso a debate entre os julgadores. No caso em que o Estado, os entes públicos, o Estado às vezes imperne, às vezes a Fundação discute a concessão de assistência judiciária naquelas ações coletivas do sindicato quando o servidor postula o cumprimento individual. E aí o argumento é de que a parte irá receber um precatório e, portanto, não tem mais a condição de necessitar da assistência judiciária. O julgamento do mérito não há discordância. O que eu olhei foi, para esse, se vamos discutir honorários, não seria a legitimidade da Procuradoria que é beneficiada dos honorários, do Estado ou do Império? Embora nós tenhamos votado. E aí, naquela ocasião, eu votei concordando sem levantar a discussão, porque nós íamos votando assim, e de repente eu ia discordar sem discutir. Esse caso aqui a gente também vinha sempre, quando era embargo a gente aceitava, não é? Mas não é desarrazoado esse outro entendimento e eu me curvo à corte. E o desembargador Virgílio pensa assim também, que é só o advogado que pode. Não, mas é porque não, no caso é só de embargos, que é complementação do julgamento, né? Desse aqui do complemento, você concorda, né? Então pronto. Então agora eu vou concordar também, só discutindo. Não está em mesa Ainda. para o processo futuro. Se nós iremos discutir ou iremos continuar admitindo o recurso do Estado, em nome do Estado, discutindo a assistência judicial do Estado? Sim. E não da Procuradoria, porque na legitimidade,
Eu acho que para seguir o mesmo entendimento seria só da Procuradoria mesmo. Para ser coerente tem que ser. Até os que estavam em pauta, nós julgamos admitir o recurso do Estado. A partir de agora, Pronto. é uma questão, eu vou dizer, um debate que a gente costuma ter em gabinete, só que eu estou fazendo aqui pela oportunidade, a gente passaria a dizer que é o mesmo raciocínio desse Estado. É o mesmo raciocínio. A questão de coerência, como disse o desembargador Vigílio, né? Então, Tá pronto. E os que passaram até agora foram julgados. Acompanhei, acabei de votar. Eu queria, não era que eu tivesse uma discordância férrea, eu queria discutir a matéria. 204 tinha um pedido de sustentação oral e vai trocar no conselho. Existiu lá isso? 204, ele começou a sustentação oral e direito de letra na outra sessão presencial. E aí trouxe agora para essa sessão com o voto feito a adequação. Aquele que eu obedeci a feito a alteração do voto. Exatamente. Resolvido todos. Julgados, encerrada a sessão, agora com o julgamento realizado. Muito obrigado.